Olá, pessoal, boa noite, como estão? Tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais uma Conacred Live. Mais de 20 já esse ano, muito conteúdo para vocês. É muito bom estar aqui, é muito bom conversar com vocês. E hoje a gente vai ter um assunto maravilhoso, um assunto que na verdade eu tô super na expectativa para falar sobre isso hoje. Oi, Inês, como vai? Tudo bem, querida? Hoje a gente vai falar. Bom, na verdade a gente sabe que a base de todas as coisas são as pessoas. A base de uma empresa são as pessoas. Toda base é pessoa. Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Quando a gente tem uma empresa bem gerida, bem liderada, a gente tem times que performam melhor. Né? Aquela velha história da diferença de chefe e líder, enfim, a gente sabe que o agronegócio é muito diferente também, tem muitas nuances. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou esperar a nossa palestrante entrar online também, Irina Bezan é da AgroSmart, ela é diretora de RH, tem uma super carreira no RH, vocês vão ver, ela é demais, gente. Já vão mandando aqui as perguntas, vocês vão gostar demais. E eu já tenho várias perguntas aqui, e ela vai responder as nossas perguntas e vai falar bastante também sobre a trajetória dela, né, sobre as dicas práticas que ela pode nos dar quanto a RH e tudo mais. Olá, Léo, tudo bem? Gente, a gente tem uma super novidade para as lives de setembro. A primeira live de setembro, na primeira quinta-feira, vai ser super diferente, é uma live surpresa. Gente, eu quero que vocês, assim, criem expectativa, porque a gente vai chamar algumas pessoas aleatoriamente da live pra gente entrar e bater um papo, pra gente conhecer um pouco mais vocês. Então, criem expectativa, dia 3. Olha, a Irina já entrou, vamos lá. Vou chamá-la por aqui. Ah, sim, a Inês falou do reflexo. É que eu tenho um ring lights na minha frente, aí ele fica dando um reflexo no óculos, né? Vou tirar o óculos, se atrapalha, a gente tira o óculos. Não tem problema não. Vamos lá, Irina, vou chamar. Olá! Eu tô aqui. Tá aqui, olá! Como vai? Boa Tudo bom? Dá para me ouvir bem noite! aí? Excelente, demais. Como é que você Joia. está, Irina? Tudo bem, feliz por estar aqui com vocês, com certeza, viu? Ai, muito obrigada. É uma honra para nós ter a tua presença aqui. Eu sei que você tem muito conteúdo para dividir com a gente. E eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Já te apresentei, Irina é diretora de RH da AgroSmart, tem uma linda trajetória no RH. E conta aqui um pouquinho pra gente, Irina, como é que você decidiu por essa carreira? Como é que você veio parar no agro? Eu queria ser diplomata, né? E aí eu fui fazer direito por isso. E eu acabei me encantando na época com a parte do direito do trabalho, enfim, eu acabei caindo no mundo, né, de gestão de pessoas, mas eu vim do mundo de negócios. Na verdade, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi no setor financeiro, eu fui uma pessoa de operações e de vendas, né? E eu comecei a perceber que liderar pessoas era um assunto importante para se dominar, para se conhecer. E eu comecei a estudar sobre isso, né, em virtude dos meus primeiros desafios profissionais, conforme eu fui crescendo na carreira. E me apaixonei pelos estudos de gestão de pessoas, sobre liderança, comecei a me identificar com isso e mergulhei de corpo e alma no tema. E aí fui buscar, né? A gente não para de estudar, estuda a vida inteira, né? E aí eu fui me especializando na parte de consultoria de carreira, entrando mais a fundo mesmo em assuntos ligados à psicologia, enfim, tudo que eu pudesse aperfeiçoar, né? Conhecimento também em inovação, empreendedorismo, tudo que envolvesse gente. E eu tenho um lado da carreira muito empreendedor, né? Eu também atuo como investidora de startups, mentorias, e eu tive a oportunidade de empreender na área de alimentos, de eventos, e em algumas coisas de impacto social e sustentabilidade. E foi aí que eu tive, destes empreendimentos, um deles foi o Cultivadores Urbanos e o Natural do Paiva, foi na região do Nordeste. Eu tive muito contato com os agricultores, né, pequenos agricultores. Eu comecei a entrar nesse mundo, dentro de uma cadeia, né, de alimentação e sustentabilidade, me apaixonei por isso.
E aí eu linkei coisas que eu gostava muito, né? Temas desde gestão de pessoas, com sustentabilidade. E aí eu fiz uma mudança. Eu sou de São Paulo, nessa época eu estava morando em Pernambuco, quando eu fiz esse tipo de projeto, e depois eu volto, hoje eu estou morando aqui em Campinas, e quando eu vim para Campinas, eu estava com esse sentimento, né, de continuar abraçada aí no mundo do agro, da agricultura, e olhando pessoas, que é uma coisa que eu fiz a vida inteira. Eu tenho 25 anos já, né, na área de pessoas, e foi quando eu conheci a AgroSmart. Tive o prazer de ser convidada para fazer parte do time, para implantar a área, né, a gente chama de gente e cultura, nosso time de pessoas, estruturar todos os processos lá. E aí sim que eu posso dizer que graças a esse convite maravilhoso que eu tive, que aí eu mergulhei de cabeça no mundo agro mesmo. E aí é uma vivência de misturar aquela coisa de startup, tecnologia, com as raízes, com o campo, né, com o pé na lama, como a gente fala, né, a bota na terra mesmo. Então hoje é muito interessante porque eu amo demais, né, o mundo de RH, sou apaixonada por isso. E eu tive a oportunidade de entrar em contato com coisas incríveis, né, que só no mundo do agronegócios que existe mesmo. E a gente se reconectar, né, com as raízes, é muito legal. Então está sendo uma experiência incrível e é por isso que eu fico feliz, porque são duas coisas que eu gosto muito, né? São dois mercados maravilhosos, né, de se falar, conversar, com muitos desafios, principalmente no que a gente fala de pessoas, né? Lidar com pessoas é desafiador, né? Você sabe disso, né? É brilhante, mas é desafiador. Na verdade, o dia a dia de qualquer negócio não é difícil trabalhar, enfim, produzir. O negócio é, né, fazer né, ajudar, ter ajuda, vamos dizer assim, para Com a coisa certeza. andar. Que legal. E me conta uma coisa, quais são as dicas que você pode dar para gente de como é liderar pessoas no agro? A gente fala muito, às vezes as pessoas ficam esperando uma receita de bolo pronta quando a gente fala de liderança, mas assim, tem uns ingredientes ali que são importantes, né? Liderança é liderança. Eu acho que o fato, quando a gente puxa isso para o agro, é que o agro ele tem algumas peculiaridades muito, muito importantes. E é uma área que ela está vivendo alguns desafios que eu acho que tem muito a ver com essa integração e essa abertura que perde um pouco daquele tradicionalismo típico da área, que é estar abraçando a tecnologia para o dia a dia. E você tem uma mescla de gerações muito grande, né? Você tem N tipos de gerações hoje nesse mercado. Tem mercados que você tem uma geração muito de agora, muita moçada, não é? Tem outros mercados que têm aspectos familiares, e a gente lida com um mix de gerações e de perfis. Você tem muita gente que era do campo migrando para a cidade, gente da cidade migrando para o campo. Então, isso faz com que quem está numa posição de liderança tenha que também estudar temas como inovação, tecnologia, além de ter que ter o conhecimento técnico do que faz. Né? O mundo agro ele exige pessoas de muito conhecimento técnico. Não dá para se aventurar. Né? É uma área que realmente você precisa com profissionais de extremo conhecimento técnico, de estudo, e é incrível o que se tem hoje na área de pesquisa, inclusive nesse setor. Né? É um setor que não para, né? Você vê como ele tem crescido, independente do cenário de mercado, tem muitas oportunidades aí, mas você ter um papel de líder de uma equipe tão multifuncional, que também está enfrentando essas entradas de tecnologias, de desafios, concorrência, não é fácil. Mas tem algumas coisas que são importantes, que eu acho que dá para a gente lembrar. Eu gosto muito quando a gente fala de liderança, eu tenho um conceito simplificado de liderança, tá? Mas eu vejo assim, liderança é a capacidade que você tem das pessoas te seguirem, né? Seja para onde for. Você consegue, de alguma forma, fazer com que as pessoas te sigam. Você inspira as pessoas. Então, liderança, para mim, ela é muito linkada com exemplo. O líder, ele é um exemplo a ser seguido. Então, como é que você vai liderar? Você tem que olhar o teu exemplo. Que exemplo que você está dando? O que você está fazendo? Para onde você está conduzindo a tua turma? Né? E o líder, ele tem uma capacidade de coesão. Ele consegue realmente inspirar e fazer com que as pessoas vão para o mesmo caminho. Mas você vê, qualquer ser humano, ele sempre vai olhar o exemplo, a ação. Então, não adianta ser uma liderança que fala bonito também, né?
ou que nem ultimamente todo mundo põe missão, visão, valores nos quadros, mas na prática você não vê realmente o líder pondo lá a mão na massa, trabalhando junto, né, construindo junto. Então, as pessoas se destacam muito hoje no mercado, aqueles que estão junto mesmo com o time, e que também têm se autodesenvolvido. Hoje, para quem quer liderar no agro, não existe uma posição estática, a gente fala, né? Existe um dinamismo que você tem que estar lendo, estudando, se aperfeiçoando, estando em contato com coisas novas. Você não sabe? Vai junto com o time aprender, mão na massa. Então, tem esse aspecto do exemplo e tem esse aspecto também da transparência e abertura de comunicação. A gente precisa conversar, né? Uma liderança distante, você viu ainda mais agora na pandemia, você tem áreas que as pessoas estão todo dia trabalhando junto, estão lá. Mas quando você está distante, às vezes você não consegue ver, né, tanto a pessoa, como é que você se conecta com ela? Então, o líder, né, um bom líder, ele vai buscar caminhos para se conectar com a sua equipe, seja presencialmente, seja virtualmente, com profundidade. Então, se eu puder falar mais uma dica aqui para vocês, conheça a sua equipe. Você tem que conhecer seus colaboradores, você tem que conhecer cada indivíduo que está no teu time e entender as dificuldades de cada um, né, para você como líder ser um apoiador no crescimento, no desenvolvimento desse colaborador e também entender qual é o talento que ele pode melhor contribuir. Né? No fundo, todo mundo gosta, né, de dar vazão para os seus talentos. São umas dicas assim que me ocorrem agora, né? Olha, excepcional. Você falando de exemplo, me ocorreu aqui lembrar de criação de filhos. Eu não sei quem tem filhos aqui, mas eu tô aqui pensando, gente, se eu falo pro meu pequeno uma coisa e eu faço diferente, ele me corrige. Então eu tenho que ser exemplo para ele, imagina, né? A gente acaba criando filhos profissionais também, vamos dizer assim. Sim, porque no fundo, a gente fala, mas é uma relação de família, né? Você tem um trabalho, é uma relação, a gente fala corporativa, mas você passa mais tempo com as pessoas do seu trabalho, muitas vezes, do que com a família. Talvez agora nesse cenário de pandemia, com o conceito de home office, algumas coisas até mudaram, né? A gente às vezes está mais com a família hoje até do que no ambiente de trabalho. Mas é como família, né? Você vai discutir, você vai tratar um assunto, mas você vai encontrar no dia seguinte de novo. E é um cuidando do outro. Então, esse sentimento também é muito importante, né? De vocês, como equipe, como time, se preservar. E o líder no mercado, ele faz muito esse papel, né? Eu conheço lideranças incríveis, que às vezes parece que é até uma relação meio maternal, paternal, mas é aquilo, né? Você vê o líder cuidando da sua equipe, do seu time, preocupado genuinamente com o bem-estar de cada colaborador, o que cada um precisa. Até porque liderança, eu acho que ela está muito ligado com um verbo, chama-se servir. Um líder, quando ele toma isso, muita gente quer ser líder para ser servido, né? Quando eu for líder, eu estiver lá, né? Tem aquela visão até um pouco hierárquica do processo. E liderança não tem nada a ver com cargo hierárquico, com cargo, nada disso. Né? Liderança é uma atitude, é um comportamento que você tem que inspira as pessoas a te seguirem. Você vê, isso não depende de idade, de nada, é da pessoa. Né? Então, existe. Deve ter entrado uma ligação, alguma coisa assim para ela, gente. Voltou. Voltou? Oi, voltou. Enfim, né, tem muita técnica no mercado para você aprender como ser líder, mas aquilo, o genuíno de você realmente gostar das pessoas que estão no teu time, querer servir, né, um propósito, sabe? Isso é uma coisa que transpira na tua energia. E isso faz uma diferença muito grande, né, daquela liderança que só segue uma metodologia e daquele que realmente transpira, né, respira aquela crença, aquele propósito. Então, isso faz muita, muita diferença. Me conta uma coisa, e você falou de conhecer o liderado, de conhecer a equipe, de, né, se envolver com eles. E como a gente faz isso? Olha, primeira coisa você precisa querer, né? Tem que ter um interesse genuíno em conhecer a tua equipe. Entender quem é aquele indivíduo, aquele ser humano. As pessoas são diferentes por natureza, então não dá para você também tratar todo mundo igual. As pessoas da mesma maneira. As pessoas têm expectativas diferentes, motivações diferentes. Você conseguir conhecer as motivações do seu colaborador, tanto intrínsecas, e isso ele só vai saber se ele te contar numa conversa, como as extrínsecas, que são as externas, que às vezes está muito linkado, né, com ganho de dinheiro, carreira, bens materiais que você quer construir, viagens.
Enfim, nada substitui uma boa conversa, sabe? A conversa genuína, papo amigo, que às vezes, no informal, nos momentos informais, é quando o líder ele mais conhece sua equipe. Sabe? Aquela hora de um cafezinho, na hora que vai almoçar junto. Sabe aquela liderança que antes de começar uma reunião cheia de pautas de trabalho, pergunta como é que você está? Como é que você está? Como é que está a tua família? Né? Não é a questão de você entrar na Habilidades no intimidade. começo. Você não precisa entrar na intimidade do outro, né? Não é isso. Mas você realmente conhecer o outro, o que, que ele gosta, o que, que ele busca, o que, que ele tem interesse em fazer. E você tem momentos informais que você pode fazer isso. Nossa, quantas conversas informais gostosas, e às vezes elas são importantes, né? Para não ficar naquela relação também muito profissional demais, né? Quem é você, né? Quem é a sua família? Como é que tá teu filho? Como é que tá tuas coisas? Ficou doente? Puxa, como é que você tá? Você recuperou? Essas coisas, né? Como é que você tá? Mas você tem ferramentas formais que você pode usar no teu dia a dia de trabalho, né? Então a gente incentiva muito que as lideranças busquem ferramentas. A gente tem um nome que a gente chama de one-on-one, são aquelas reuniões individuais, são curtas, que você vai tratar normalmente pautas linkadas à carreira, desenvolvimento. O gestor ele vai mais ouvir até muitas vezes o colaborador do que está passando diretrizes de trabalho. Você vê, o grande caminho de sucesso de uma liderança ou de uma relação é a comunicação. Você vê, isso serve para tudo. Né? No ambiente familiar, no trabalho, comunicação. A gente fala que 90% dos problemas acontecem por comunicação, a forma como as pessoas se comunicam, né? E o líder ele precisa treinar e desenvolver muito esse lado do ouvir, né, de também dar e receber feedbacks e criar situações que o colaborador também se sinta à vontade de expor o que ele está pensando, sentindo, porque muitas vezes, isso é interessante, às vezes o gestor chega e fala, e aí, você tá bem? E você fala, tô, ah, que bom, e segue. E numa primeira vez, a gente gosta de fazer um desenho na área de RH, que é aquela ponta do iceberg, né? Nas primeiras conversas, elas são mais rasas. Por isso que aquilo de você conhecer com mais profundidade o teu time é importante. Porque tem coisas que só vão surgir, ou que ele só vai abrir, ou que você só vai conseguir conhecer com o tempo. Então, muitas vezes existem as reuniões de conversas rápidas, que a gente chama de checklist, checkpoint, sei lá, você vai fazer os dailies, que agora estão muito frequentes em épocas de pandemia, né? Reuniões curtas, rápidas, para ver as atividades do dia. Mas sabe de vez em quando você pegar aquela 1 hora, uns 30 minutos, você conversar, né? Isso é importante, viu? Faz bastante diferença. Excelente. A gente tem Muita. vários comentários já e algumas perguntas. Bom, a Sandra falou que é uma arte lidar com pessoas. Concordo com ela. Concorda, Irina? Concordo. Excelente. Ó, Concordo sim. acho que a sua sogra está aqui presente também. Ela falou: essa minha nora é meu orgulho. Ai, que linda, Ah, eu gente. sou fã dela também, ó, registrado aqui, hein? Ó, ela é líder de família, ela sabe fazer a gestão direitinho. Para a nora estar elogiando a sogra, aí, ó, é exemplo de liderança na família. Doutora Camila Brunheroto falou: oi, linda. Inês falou: a raiz de um curso de commodities de Maurício Bellinello. Ela conheceu a Roberta Páfaro e ela está se interessando bastante pelo agro. Por isso que ela está aqui pensando em entrar nesse mundo. Inês, fica à vontade, você vai se apaixonar Tô realmente. vendo aí um monte de gente querida entrando, ó, lá. Ó, o líder caminha ao lado de sua equipe, a Inês falou aqui também conosco. A Camila também. Oi, Tirina, a Nicole tá mandando beijos. Joia. E a Sandra pergunta para nós: você acha que qualquer pessoa pode ser um bom líder? Olha, sim, claro. A coisa mais legal que existe no ser humano é a possibilidade, das infinitas possibilidades de manifestação. Você pode ser aquilo que você se predispôs a ser. O primeiro passo é você querer. Eu lembro, assim, quando eu comecei a minha carreira, quando você está fazendo voo solo, né, quer dizer, você tem teu trabalho, você tem tua meta, você tem teu gestor, tal, muitas vezes o teu resultado depende só de você. Né? Então eu vou lá, batalho, entrego minha meta, faço o que eu tenho que fazer e pronto. Quando você passa para uma posição de gestão, ou seja, você passa a ter um time, uma equipe, a coisa muda. Porque você precisa, como líder, fazer com que aquelas pessoas cheguem num resultado maior, que é a soma de todos aqueles resultados. Então,
O ser líder, você tem que lembrar, você vai estar sendo visto, você vai ser um espelho para a tua equipe. Então, todo mundo que resolve ser líder, ele entra num processo muito importante, que eu recomendo a todos, né? Comece pelo autoconhecimento. Vai se conhecer, vai entender como você é como pessoa, do que você gosta, do que você é capaz, seus pontos fortes, pontos que você precisa desenvolver também como ser humano, porque você vai estar sendo visto. E tem uma palavra que todo líder, se quer ser líder, tem que lembrar dela, que chama-se responsabilidade. Ou seja, você pode ter um time com 200 pessoas embaixo de você, mas se ninguém fizer, quem faz? É o líder, né? É por isso que ele é líder. Ele é o que abraça a responsabilidade daquele grupo pela entrega daquele resultado. E isso é uma coisa que é importante, porque tem o lado do glamour, né, de ser o líder, eu sou o líder, eu sou o gestor, eu sou o dono da empresa, né? Mas tem o desafio da responsabilidade do negócio, daquelas pessoas, né? Eu sei que na pandemia, gente, nossa, quanta coisa não aconteceu na vida do colaborador, vocês imaginam na vida do dono do negócio. As preocupações que ele tem, né? A folha de pagamento, se não entrar o dinheiro, como é que faz, não é assim? E você conseguir manter o teu estado emocional, mental, equilibrado, bem, para você continuar dando um bom exemplo, motivando as pessoas. Porque quem motiva o líder? Se não ele mesmo, não é? Quem, no dia que a energia está baixa e você é o responsável por colocar teu time para frente, com quem que você vai conversar? Aí eu falo que toda relação de liderança também é uma grande relação de fé, né? Porque tem hora que é você consigo mesmo, e você vai ter que buscar dentro de você aquela energia para impregnar de boas energias quem está à tua volta para que as coisas aconteçam bem. Então você está a fim de ser líder? Vamos em frente, porque o mundo precisa de líderes, precisa de pessoas, né? O mundo precisa de pessoas que queiram mudar o mundo, tá? Para melhor, né? E aí eu gosto muito de uma frase de Gandhi, se eu não me engano é Gandhi, que fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso é muito inspiracional para qualquer um que deseja ser líder, né? Eu vou liderar o quê? Né? Que mudança que eu vou liderar no mundo? Bacana. Excelente. Qual que é o maior exemplo de líder que você conhece? Ou que você já ouviu falar, ou que você estudou? Eu vou trazer uma grande mente, posso? Eu tenho uma figura que é a figura de Cristo, como um grande líder, e não estou entrando no aspecto religioso, não é isso. Mas eu acho que é uma pessoa que trouxe um conceito, que é o de amar ao próximo, né, de amor, e eu reconheço que esse é o grande caminho que a humanidade precisa seguir, né, despertar a consciência para isso. E você vê, se você pegar o tema amor, independente do seu grau, né, de consciência ou de entendimento disso, mas se você trazer o que você sente como amor para o que você faz, vou liderar com amor, vou trabalhar com amor, vou plantar com amor, né, vou cuidar com amor, vou conversar, vou ouvir com amor, dá um outro tipo de sentimento para as coisas que a gente faz. E eu acho que é uma relação de servir, né, a humanidade, as coisas que eu me inspiro muito. Agora, isso é uma grande mente, né, que inspira muito. Mas eu posso te dizer que vida e da minha carreira, eu tenho outros. Eu brinquei aqui agora, falei da minha sogra, né, mas meu sogro, os meus pais, o meu marido, o próprio meu filho também é um exemplo de liderança, os meus amigos, outros chefes, gestores, né, a minha gestão, a minha equipe. Se você for procurar, não precisamos ir tão longe, tão distante. Você vai ver que no teu Opa! você, dependendo do momento que você está, né? E também do conceito de sucesso que você tem, porque muitas vezes é isso, né? Excelente, gente. Você falando, eu já estava aqui pensando, e que exemplo que não é maior do que Cristo? E que exemplo, e servir com amor, que exemplo que não é maior? Então, se ele é um exemplo, a gente tem que seguir, né? E outros exemplos também, como você disse, excelente. Nossa, já estou aqui Na verdade, pensando ó, quem é que eu vou olhar.
Porque sabe, a gente que é da área de RH, a gente tem 25 anos, eu posso te dar uma lista. Peraí, que acho que entrou uma ligação agora aqui. Eu posso te dar uma lista de livros. Acho que desligou aqui. Eu posso te dar uma lista de livros, de pensadores, de grandes nomes. Tem muito, gente. Mas, na verdade, líder para você vai ser aquele que você quer seguir. Lembra que a gente falou, a liderança está muito ligada com isso. Então, quem que te inspira? Né? Agora, mais do que só inspirar, eu acho importante ver a ação. Porque tem muita gente que fala bonito, né? Mas a ação é o que muda, é o que faz as coisas acontecerem. E eu acho muito importante a gente ver a ação, né? Então, quando você vê aquela liderança que está junto ali com você, na alegria e na tristeza, que nem um casamento, né? Que está ali, que se faz presente, olha, é muito legal. E um vai ajudando o outro, né? Eu acho que tem uma coisa que, assim, o caminho do mundo está indo para um caminho de colaborativismo, que a gente fala, né? De colaboração. E esse eu acho que é a grande mudança para o mundo, e quando a gente está olhando na parte de pessoas, a gente percebe isso. O colaborativismo, né, você viver de uma forma mais colaborativa, está abrindo maneiras de você pensar, trabalhar completamente diferente. Você não se vê mais sozinho numa cadeia, né? Eu lembro esses cenários de crise que existem, inclusive, eles são muito interessantes porque é quando surgem potencialidades, né, possibilidades novas. Todo cenário de crise é um cenário de muita inovação. É muito interessante observar isso. O brasileiro, principalmente, tem uma capacidade empreendedora maravilhosa. E no agro, então, nem se fala, né? O pessoal se virando nos 30 mesmo. E eu lembro, assim, o pessoal, quando teve aquela época de crise hídrica, o pessoal preocupado, para tomar banho, né, lavar a louça. Gente, vamos pensar na agricultura. Peraí, se tem crise hídrica e alimentação, e a comida, como é que fica? Então você vê a importância de como tudo está encadeado, né? Se falta alguma coisa em algum lugar, vai faltar alguma coisa em algum outro lugar. E a gente tem muita abundância. A gente está num planeta muito rico, né? Muito rico em gente e em recursos naturais. Então, se a gente conseguir, através dos nossos trabalhos e do que a gente faz, linkar tudo isso, né, dentro daquela cadeia mais sustentável, colaborativista, com certeza as coisas vão caminhar muito melhor. E quem que faz tudo isso? É gente. A gente fala, é gente que faz. E a tecnologia vem para ajudar, né? Claro. A É tecnologia gente que vem. faz. Ó, o Emerson comentou aqui conosco: gostar de pessoas, paciência e empatia é fundamental na liderança. E é verdade, se você não. Bom, acho que em qualquer coisa, você não ama a gente, como é que faz, né? A gente tem que amar a gente. Sim. Tá com Olha, eu gente, tem que nunca amar a gente. conheci, eu nunca conheci um líder de sucesso que ele realmente não gostasse de pessoas. Agora, existem diferentes tipos de personalidade, né, gente? Você tem gente que é muito mais extrovertida, gente que é mais introvertida. Você tem lideranças muito mais expansivas, né? Você tem lideranças mais introspectivas. Você tem N estilos de liderança. Tem lideranças mais autocráticas, né? Mais democráticas, mais hierárquicas, sei lá, você tem N tipos. O que é legal? A gente fala uma coisa que chama-se liderança situacional, tá? Não existe uma coisa estática, né? Nada é estático no mundo. O mundo é uma coisa dinâmica o tempo inteiro. Então você precisa identificar qual que é o teu estilo natural de liderar. Né? Qual que é o teu estilo? Eu gosto mais de delegar, eu gosto mais de centralizar, não importa. Descobre o teu estilo. E aí você vai ter que analisar o meio, o contexto. E aí adaptar. Isso que é interessante, adaptar. Então, por exemplo, os colaboradores, as pessoas são diferentes. A gente tem que considerar que as pessoas são diferentes. E que as tarefas também são diferentes. Então, você tem tarefas mais complexas, você tem níveis de maturidade, né, de trabalho diferentes, de conhecimentos diferentes. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm atividades muito operacionais, que ali você vai, talvez, até precisar alinhar menos as coisas, talvez a pessoa tenha menos autonomia pelo grau de conhecimento, ou por tempo de experiência, ou pelo tipo de trabalho, trabalhos mais rotineiros, né? Agora, tem outros tipos de trabalho, ou, por exemplo, empresas de inovação, principalmente, que é um nível de dinamismo muito alto, e para quem trabalha em startup, inclusive, isso é muito visível, né?
muito dinâmico o ambiente, muitas vezes você está no micromanagement muito específico, ou as pessoas não terem autonomia para trabalhar diferente. Então o líder ele vai ter que entender qual o momento de cada um, né, para ele também se adaptar. Por isso que existe uma importância de flexibilidade no perfil do líder. É Darwin que fala aquilo, né? Não é o mais forte que vence, mas é o que melhor se adapta. Essa frase, ela vale para qualquer cenário, e eu acho que ela também se aplica muito bem à liderança. O líder ele vai precisar se adaptar um pouco ali, né? Aos seus colaboradores. Tem aquele que precisa de mais atenção, então o líder vai precisar estar mais junto. Tem aquele que voa mais sozinho, então o líder vai precisar dar mais autonomia para ele. E essa percepção é treino. Tem gente que já tem isso no natural, e tem outros que é uma questão de treino. Você se propor a fazer, sabe? É isso. Excelente. E como liderar gente em meio a uma pandemia, remotamente? Que dicas você poderia dar para nós? Olha, o remoto, eu acho que ele veio quebrar alguns paradigmas muito interessantes, né? Eu já trabalho há muitos anos, tá, em modelo remoto, em modelo flexível, isso não é de agora. Eu sempre viajei muito a trabalho, e principalmente quem viaja muito pelo Brasil afora, está em estrada, em outros países, né? Pessoas, filiais, né? Você tem unidades diferentes, longas distâncias. Você tem que criar alguma maneira remota de comunicação, senão você não consegue fazer nada. Né? Se eu depender de estar no escritório, numa estrutura física para eu falar ou fazer alguma coisa, fica muito difícil. Mas a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, fazendo com que uma grande massa migrasse para o remoto, para o online. E quando você está no online, é interessante porque você quebra outros paradigmas muito ligados à produtividade. Existe uma cabeça muito tradicional que se eu estou vendo você trabalhando, eu entendo que você está trabalhando. E não é bem assim, né? Você tem aquela gestão mais tradicional, se o funcionário não está ali às 8 horas, ele não está trabalhando. Né? E aí o que acontece? Quando foi para o remoto, você imagina, eu não estou vendo mais as pessoas estão nas suas casas. Os horários que um para almoçar, que o outro toma um café, será que ele está trabalhando mesmo? Então o que acontece? Uma das coisas que a gente precisa ter como base de qualquer relacionamento, mas principalmente no momento que existe distância, chama-se confiança. Você trabalhar com pessoas que você não confia e ainda nem pode ver ou mini controlar o que está acontecendo, é terrível para quem tem essa característica de gestão. Claro que nunca pode ser control freak, então. Olha, na verdade o grau de sofrimento é da pessoa, né, daí, porque o que vai fazer, né? No fundo, a gente tem que chegar a uma conclusão que tem coisas que a gente consegue controlar, mas tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Existem forças que a gente não consegue controlar. Agora, a tecnologia ajuda muito isso. Né? Cenários de crises, pandemias e tal, e distância, exige uma coisa muito importante que chama-se transparência. Então você tem que trazer transparência. Está distante? Precisamos dar transparência. Então vamos fazer reunião para ver os números, vamos conversar abertamente do que está acontecendo, vamos trazer as estratégias, vamos abrir mais as estratégias, vamos trazer mais discussão, vamos trazer os colaboradores para participarem mais, trazerem mais ideias. E você tem hoje ferramentas que permitem também alguns controles e de gestão. Talvez as pessoas ganharam mais flexibilidade em como e quando fazer as suas tarefas, mas você coloca mais em evidência a entrega do resultado. Então, quando você não está vendo exatamente o passo a passo da pessoa no dia, mas o que eu vou dar visibilidade para ela? Da entrega. Então, assim, tal data nós vamos entregar tal coisa. E esse processo a gente pode percorrer junto, definir prioridades juntos. Você tem várias ferramentas hoje no mercado aí, né? Tem Trello, você tem N ferramentas, a gente inclusive, mesmo que para quem não é da área de RH, você tem mais de 300 startups hoje no Brasil, que a gente fala que são as HR Techs. São empresas focadas em trazer ferramentas com tecnologia que entra em tudo que é assunto, de recrutamento e seleção, de treinamento, desenvolvimento, olha, gestão de metas, de OKRs.
Então, tudo que você conseguir dar visibilidade e, ao mesmo tempo, autonomia para que as pessoas consigam dar visibilidade e apresentar os seus números e resultados é muito importante. Tá? Eu acho que isso é o segredo do sucesso numa gestão remota. Isso. Comunicação também com mais profundidade. E uma dica aí, né, pessoal? Ergonomia, precisa prestar atenção. Porque eu sei que muita gente foi para o home office e ergonomia. Então a gente também começa a acompanhar um pouco o estado físico e mental dos colaboradores com mais proximidade, tá? Porque, enfim, a gente ainda está no remoto, mas ainda sob um efeito, né, de pandemia, que é um cenário muito diferente do que um remoto tradicional. Então tem muita gente hoje, a gente tem indicadores importantes e a liderança precisa atentar a isso. Você tem colaboradores apresentando sintomas, né, de esgotamento, exaustão, às vezes depressão, essas coisas, porque a rotina, para muitos, também super acelerou. Né? Longas jornadas de trabalho, esse controle de timing. E, gente, aí é conversando, é colocando na mesa, é trazendo mesmo o assunto, né, em pauta. Porque às vezes não é natural o outro também contar muito do dia a dia dele, né? Não sei para você como é que está sendo a experiência, para o pessoal aí, né? Olha, na verdade, como você, a gente já trabalhava remotamente, então já não foi muito ajuste. O ajuste maior foi estar num momento histórico que nós estamos atravessando, vivendo, e os livros de história vão contar mais para frente, e ter, né, toda a coisa de ter criança em casa, ter homeschooling, ter, né, um monte de tarefa ao mesmo tempo. Acho que essa questão. Como vocês controlam? Como um líder consegue, não controlar, mas como um líder consegue apoiar esse background tão cheio de ultimamente? Além, A claro, gente das fala, longas horas de trabalho, claro, ergonomia e tudo mais. a gente fala que tem uma característica comportamental muito importante para a liderança, que é a gente fala de empatia, né, de inteligência emocional. Você conseguir se manter equilibrado, né, nessas questões todas que acontecem. Porque você imagina, o líder também está vivendo o que os outros estão vivendo com o plus da responsabilidade, né, do todo ali, de todo o negócio. De ter Então a gente energia recomenda suficiente para muito, levar o povo para frente, né? é, então a gente recomenda muito aí é uma percepção pessoal mesmo, colocar atenção, esse é o grande problema, porque a gente vai fazendo as coisas e não põe atenção. E de se perceber como é que está o teu estado emocional. E a gente fala uma coisa que é o desenvolvimento da comunicação não agressiva. O que acontece? Hoje a gente tem muita informação e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente levar as coisas de uma forma mais leve também. Então, por exemplo, a gente está aqui na live, de repente entra uma ligação, pode ser que meu filho passe aqui pertinho. Então, a família está dentro de um cenário, né? Como se o escritório veio para dentro de casa, a modo de dizer, né? Tá tudo mais junto. Então, a gente também tem que ter mais. Aí é aquilo que a gente fala da tolerância, empatia, inteligência emocional. E temas como mindfulness, tem um monte de tema, né? Que é justamente você colocar o aspecto mente, o cuidado com a mente em pauta, está muito interessante, porque isso não era um tema tão frequente no dia a dia das pessoas. Às vezes a gente fala que até quem está em campo, ir para o campo é uma energização maravilhosa. Você está em contato com toda aquela natureza. Porque também a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo, tem gente que está no home office, que está em casa trabalhando, mas tem muita gente que está ali no campo, no dia a dia, mas que também precisou passar por adaptações, né? É a máscara, é o gel, é um monte de coisa que está acontecendo. E a gente não sabe o estado de espírito do outro. Às vezes o outro teve um dia difícil, né? Antes, ainda você está sem máscara, você consegue ver se o outro está sorrindo, não. Então, assim, você está falando às vezes por um telefone, você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. Os sentidos ficaram um pouco mais limitados, os sentidos físicos. Por isso que é um exercício da gente começar a desenvolver um outro sentido. Para quem é líder, isso é muito importante. A gente fala daquele sexto sentido, aquele feeling, sabe? Você está conversando com o outro, de repente você tem um feeling. Não sei se ele está me falando é mesmo. Será que ele está bem mesmo? Será que ele está precisando? Mas é um ponto de autopercepção. Você precisa
Tem um quadrante na área de RH que a gente gosta, que é divisão de mundo, né? A gente tende a reproduzir com os outros muito o nosso padrão de mundo. E tem uma coisa que a gente chama de viés cognitivo, tá? Que isso tem que pôr um ponto de atenção. Você cria, de repente, uma imagem, o outro sempre é bravo quando fala comigo. Então, na sua cabeça, ele é bravo sempre. Então, esse é um cuidado que tem que ser. Você começa a generalizar um comportamento. E uma coisa é como você se vê, como você acha que você é. Né? Outra coisa é como você é mesmo. Outra coisa é como o outro te vê. E a outra coisa é como você acha que o outro te viu. Sabe isso? Então, para dar uma confusão na comunicação, é rápido, é fácil. Por isso que alinhamentos, né, transparência, a gente falou bastante disso hoje. E sabe aquela sinceridade absoluta de você com você mesmo? É importante. Tem dia que você precisa dar um tempo, né? Precisa recolher um pouco, né? Você com a sua casa aqui, né? Você com você mesmo. E a gente tem recomendado muito, tá? Principalmente para líderes, buscar processos de autoconhecimento ou de conexões, né, consigo mesmo, sabe? A gente falou de mindfulness, outras técnicas que tem, é muito importante para ajudar a manter um equilíbrio também mental, porque os desafios são grandes, né? São grandes. Excepcional. Olha, a gente, enfim, tem 20 minutinhos, mas eu queria aqui que você comentasse, Irina, conosco. Nós ficamos sabendo dessa grande conquista da AgroSmart nesse momento, principalmente durante essa pandemia, né? Ser considerado um great place to work. Fala aqui um pouquinho pra gente como é que é isso, né? Como é que vocês estão com isso? Enfim, como é que as pessoas estão trabalhando nesse momento? Se a coisa está mais alegre, como é que foi esse passo a passo de chegar nisso? Então, falo com a maior alegria do mundo sobre isso. É uma conquista. Agora, o mais desafiador é manter as conquistas, né? A gente sabe. Mas conseguir essa certificação no meio de uma pandemia é uma coisa muito significativa. Essas certificações que existem no mercado, elas são importantes porque elas validam uma metodologia de trabalho. Tá? Em específico, a Great Place to Work ela é muito bacana porque não é alguém, é uma empresa que vem e nos valida. Não, na verdade é um resultado da própria avaliação dos colaboradores. E a gente procurou, e claro, tudo isso é graças ao apoio da liderança. A liderança da empresa também, se não apoiasse os projetos, nada aconteceria. São coisas que uma andorinha não faz verão, sabe? Então, o que a gente fez? Foi um processo muito rápido, muito intenso. Estou falando de 12 meses, mas é rápido para o que aconteceu. É um case de muito sucesso, realmente, isso. Porque a gente transformou todo o nosso NPS, né, que a gente chama que é os indicadores de satisfação da experiência, né, da jornada do colaborador, por um nível de certificação super elevado, alto. Inclusive, a gente está concorrendo em rankings, tá, importantes, como empresas, como a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. Tem vários rankings importantes. Mas o que no fundo, assim, isso é para o mercado, né? É o ranking, o selo e tal. Mas o que é mais importante para nós, aqui dentro da casa? Né? Isso que é o que vale mesmo, o valor. Para a gente chegar nisso, o que a gente fez? A gente se predispôs a ouvir as pessoas. Olha, doesse o que viesse, né? Mas a gente queria ouvir. E a gente ouviu muita coisa boa também, mas também ouvimos coisas duras, de melhorias, né? Avaliando a liderança, gestão, tudo, porque você usa para o Great Place to Work vários indicadores para serem analisados, tá? Estilo de trabalho, muita coisa. E a gente foi aplicando pesquisas de clima, onde as pessoas tinham muita transparência e também muita confidencialidade para que elas se expressassem da forma mais, sabe, verdadeira possível. Ouvimos, lemos, debatemos. Olha, teve muita discussão, muita coisa entre a liderança. Para quê? Para transformar em plano de ação tudo aquilo. Então, cada sugestão, indicador, processo, situações de melhoria que a gente percebeu, a gente transformou num plano de ação. Então, esses planos de ações vieram pelos colaboradores. Então, hoje a gente tem comitê de sustentabilidade, de diversidade, a gente tem planos, a gente está fazendo um desenvolvimento de trilhas de carreira, de cargos e salário, que são coisas que vão um tempo
para ficar pronto. Mas a gente startou a fazer muitas melhorias dentro de casa, em pró do que a gente ouviu dos colaboradores. Então, é com muito orgulho, né, que a gente... para quem é da área de RH sabe, né, como é importante esse selo, forte esse selo, mas a maior alegria é saber que os colaboradores entenderam desta maneira. E isso não quer dizer que parou aí o trabalho também, né? Na verdade, isso abre portas para outros trabalhos, outras implantações de processo. E a gente trouxe ferramentas novas, né, de gestão e acompanhamento para dentro de casa, em prol também desse resultado, sabe? Para que a gente consiga manter e conquistar outras coisas daqui para frente, né? Excelente. Diversidade, viu? Isso vale lembrar. Diversidade é uma coisa que é o que me encanta na AgroSmart. A gente tem uma liderança que ela é muito aberta e muito forte para isso. E você liderar diferentes, né, ou você ter um mundo diverso, a diversidade é um grande ganho na empresa. Você ter, né, diferentes visões, percepções de mundo, ideias. E para inovar, você tem que ter diversidade. Se você não tem no teu time e não está aberto a ouvir, não consegue inovar. Então é legal, né? São conquistas gostosas na nossa carreira, assim, que vem como um prêmio, né? Um presente da dedicação e de muito trabalho, mas é um trabalho de equipe, com certeza isso foi um prêmio. Eu estou aqui falando como RH, mas foi um trabalho de equipe mesmo. Excelente. E tudo isso, desde o início da pesquisa até, né, o final dessa implantação, durou 12 meses só? Foi cravado. A gente bateu uma foto, né, de cenário, e aí a gente trabalhou 12 meses para certificação. E a gente viu que, quer dizer, a gente não sabia que ia ter a pandemia, nada disso, né? Mas a data da aplicação da pesquisa foi em junho. A gente já estava no meio da pandemia, né? E a gente falou, não, vamos lá, vamos confiar. A gente está trabalhando firme, estamos fazendo tudo que a gente pode, com toda a transparência do mundo, vamos em frente, vamos lá, é a nossa equipe, nosso time. E a gente gosta muito, viu, da nossa equipe, é uma relação muito gostosa, assim, muito verdadeira, né? Parabéns, parabéns por essa conquista a toda a equipe, né? A você como diretora de RH liderando provavelmente muitas dessas inovações, né? De pessoas e o projeto, mas a toda a equipe, é o trabalho em conjunto de vocês, parabéns. Eu fico muito feliz por vocês terem conquistado isso e com certeza é o primeiro de muitas outras certificações. E aqui eu vou brincar, a turma de RH entende bem. Esse pessoal acha que RH fica abraçando árvore, né? Tal. Gente, é uma loucura trabalhar na área de RH. Você está o tempo inteiro olhando o que a gente chama de People Analytics, né? Quer dizer, indicadores de gestão, resultado, gente. Você está em contato com tecnologia, processos, lida com coisas muito, às vezes, processuais, administrativas, né? Você tem departamentos muito burocráticos, folha, você tem aquele mundo do departamento pessoal, que é contrato, tem coisas muito peculiares, muito administrativas, de muita responsabilidade também, né, para que a coisa flua, a parte de legislação, jurídica, mas você tem um outro lado que é muito humano, de desenvolvimento organizacional. Quando a gente, inclusive, estabeleceu, né, aquela ideia de uma área de gente e cultura, porque cultura, você trabalhar pessoas e ter uma cultura organizacional bem definida, esse é o segredo do sucesso de qualquer empresa. Você ter os teus pilares definidos, missão, visão, valores, isso dá um norte para os colaboradores, para onde eles têm que ir, que tipo de cultura você está estabelecendo. Ou seja, que comportamentos você espera da tua equipe, tanto tecnicamente falando, como os aspectos comportamentais. Inclusive, eu vi aqui a galera mandando um monte de coisa aqui no chat, que tá bombando aqui a galera escrevendo. Teve gente que citou algumas ferramentas, né? Que nem DISC, entre outras aí, ferramentas de análise comportamental. Claro que a gente não pode rotular as pessoas, né? Porque isso são apenas tendências de personalidade, de característica. Mas é legal conhecer. E também você tem ferramentas que dão um norte, uma diretriz do estilo de cultura organizacional que você tem. E esse eu acho que é um dos grandes ganhos, tem uma pessoa até que tinha perguntado aqui, com relação na área de RH, né, em termos de inovação, você vê, a vinda da inteligência artificial para o mundo do RH é fantástico. Você hoje tem inteligência artificial nos sistemas, para você, inclusive, recrutar e encontrar pessoas para a tua equipe, já com base
no perfil de cultura organizacional da tua empresa. Então você vê a inteligência artificial ajudando aí nos processos. Todas as áreas. Gente, eu desliguei rapidinho os comentários aqui para a gente fazer o nosso momento print. Então, Ok? preparem-se aí para vocês fazerem um print, postarem nas redes, posta lá no Stories, taga a Irina, faz uma menção também do Conacred, que vai ser muito legal ver que vocês estão participando conosco. Então, vamos fazer um print aqui, Irina? Se a gente faz Vamos uma pose lá. bem bonita, arruma o cabelo. Eu Estamos vou bem fazer o meu agro, aqui né? também. Mulherada do agro, é isso aí. Vou fazer o meu aqui também. Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo conseguiu fazer aí? Eu fiz um aqui também para depois. Vou voltar aos comentários, tá? Pessoal, vocês têm perguntas para a Irina? Querem saber mais como é que é liderar pessoas? Manda aí perguntas. Enfim, a gente tem mais 10 minutinhos. A gente tem tempo para responder, enfim, para dar direcionamentos também. Irina, é uma coisa que eu não sei, mas se você souber responder, Vamos lá. puder e não for tão, né, demorado, vamos dizer assim, existem KPIs, existem indicadores prontos para gestão de pessoas, para analisar comportamento, enfim, e outras variáveis da gestão de pessoas? Ou não, é uma política de cada empresa? É assim, ó. Isso é minha visão, né? Minha recomendação. Eu acho que cada negócio, cada empreendedor, cada empresa, cada liderança precisa trazer clareza de quais são os indicadores do seu negócio. É muito complicado, por exemplo, se você der um Google, principais indicadores da área de RH, principais indicadores de empresas de tecnologia, principais indicadores para a gestão de negócios do agro. Vocês vão encontrar uma lista de muitas coisas, tá? Claro que tem alguns que eles são comuns. São comuns. Então, por exemplo, se eu estou na área de RH, por exemplo, turnover, rotatividade de pessoas, é um tipo de indicador que é importante. Por quê? Porque ele sinaliza a quantidade de entradas e saídas de pessoas no time. Então, por exemplo, quando você está numa empresa de tecnologia ou de uma startup, o turnover, a gente já sabe, ele é um indicador, mas ele tende, por exemplo, a ser mais elevado do que, às vezes, uma empresa mais tradicional, já de grande porte. Então, existem indicadores que eles são padrão, tá? Padrão. Budget de folha de pagamento. Você tem coisas ali que é padrão, que nem KPI de venda, né? Você tem o visita ao cliente, o quanto que vendeu, né? Assim, número de contratos emitidos. Existem indicadores que são padrões. Agora, você precisa encontrar no teu negócio um indicador que representa o resultado que você precisa conseguir realmente. Então, você pode transformar em indicador uma necessidade. Tá? Exemplo. Puxa, a gente está fazendo uma expansão Latam. Então, a gente tem que ter gente muito boa no nosso negócio, não só de conhecimento técnico, tecnológico, do agro, mas a gente precisa de pessoas que também falem outras línguas. Então, eu posso, de repente, criar um indicador internamente que eu preciso ter X pessoas no meu time falando espanhol fluentemente, por exemplo. Isso é um indicador criado, percebe? Porque a recomendação é que os KPIs, né, ou KPIs são os Key Performance, né, Indicators, os principais indicadores chaves, que é aquilo que você vai direcionar o teu time para buscar, e quando ele entregar aquilo, representa um resultado significativo e importante para a tua empresa. Um indicador muito comum, muito fácil, é falar, eu tenho que vender 100 mil no mês. Isso é um indicador. E você pode, só que assim, você tem uma coisa que é um indicador global. Preciso vender 150 mil, 100 mil. Só que aí você pode transformar o processo em indicador. Como que a gente vai vender 100 mil? Então a gente vai precisar visitar o cliente, vai precisar fazer esse mapeamento, né? vai de repente ter que focar nesse produto aqui nesse momento, esse produto aqui dá mais margem do que o outro, então você começa a criar outros indicadores para facilitar as entregas. Tá? E a gente está numa era, que é a era digital agora. E as pessoas, elas têm uma característica muito interessante, principalmente essa nova geração, tá? Elas precisam de autonomia, senso de excelência e propósito para trabalhar. Isso é uma característica muito forte, principalmente dos millennials. E você consegue, através dos KPIs que você criar, dar essas três coisas.
né? Você cria indicadores que vão te levar a uma excelência, um aperfeiçoamento do teu negócio, vão te dar indicadores que vão te dar propósito, né? O porquê que você está fazendo aquilo, que geralmente eles são indicadores mais globais, tá? E a parte da autonomia é a clareza da entrega que você tem que fazer. Então, como eu vou chegar naquilo, eu fico com mais liberdade criativa de entrega. E aí isso é importante, porque toda liberdade criativa de entrega exige uma coisa que a gente fala de inovação, criatividade. E aí fica uma dica que se você quer ter um ambiente criativo e inovativo, você vai ter que ter tolerância ao erro, tá? Porque não existe mais erro no ambiente de inovação. Os acertos, é tudo um processo, fica tudo parte do processo para você conseguir entregar aquele produto que você se prontificou, sabe? Então, sugestão, né, pessoal? Procura o teu próprio indicador, porque o risco de você simplesmente só copiar de uma outra empresa e aplicar no teu negócio, pode ser que para o teu negócio aquele indicador não funcione. Agora, vocês podem buscar no mercado, em cases de sucesso de muitas empresas, que vale a pena, para você se inspirar, ou te dar um norte, né, de como começar. Mas o ideal é você buscar na essência do teu business, tudo isso aí, sabe? Quais são os teus indicadores. É muito legal esse trabalho de construção, inclusive, né? E o próprio time pode te dar muitos insights para isso, sabe? Ótimo. Ó, a gente tem uma pergunta que eu acho que vai ser a nossa última. A gente tem mais 4 minutinhos de live. O Luciano perguntou para nós qual o maior desafio que você teve até o momento da sua carreira quando falamos de gestão de pessoas. Olha, nossa, foram tantos desafios. Mas eu acho que o maior desafio foi esse último mesmo, viu? Da gente ter conseguido um Great Place to Work. Considerando o fato de eu também tive que me desenvolver muito. Você vê, você pode falar assim, eu tenho 25 anos de experiência na área de RH. Mas você fala, e aí, o que eu faço com isso na prática? O fato de você ter experiência não quer dizer que você tem todas as respostas para tudo. Então, você enfrentar um cenário que é novo, porque eu acho que o que a gente está passando nesse cenário é uma coisa nova para todo mundo. Eu mesma não tinha referências anteriores de outros desafios que eu já vivi. Todo desafio, ele te dá um resultado que te acrescenta para o próximo desafio. É sempre assim. E eu acho que eu enfrentei algo diferente também para mim. E eu estou num mercado que é muito dinâmico. A gente tem que estar estudando, se desenvolvendo sempre. Eu me sinto desafiada o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, é um mix de sentimentos. Você fala, nossa, ao mesmo tempo, eu conheço bastante, sei bastante, mas por uma necessidade de aplicar o conhecimento prático, não é estático, né, as coisas. Então você fala, eu tenho que buscar novas coisas. Então você imagina hoje, eu sou RH, mas ao mesmo tempo eu preciso estudar tecnologia, inovação, agronegócios, empreendedorismo, e RH, inteligência artificial. Então, esses são os desafios. Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi eu mesma, sabe? No meio de tudo isso. Conseguir vencer os meus medos, né? Os meus anseios. Imagina, a gente é ser humano. Excelente. Então, esse é o maior desafio. O Luciano pergunta se você pretende ir para a área de docência. Eu já dou aula, motivo, gente. tá? Eu amo dar aula, faço parte. Hoje dou aula numa grande escola que é a Conquer, entre outras. Já dei bastante aula e eu acho que é uma delícia esse compartilhar conhecimento junto com os alunos. É uma relação de aprendizado, de ensinar, é muito bom. Então, esse é um outro orgulho de carreira que eu tenho como professora. Que linda, obrigada. Eu quero te agradecer imensamente. Agradecer esse tempo que você está conosco. Sei que a agenda hoje em dia está difícil para todo mundo, então eu quero te agradecer. Me sinto honrada de tê-la conosco novamente. Nossa, honra é minha pelo convite. Super. Muito obrigada. E, gente, eu vi um monte de nome legal aí do pessoal, vários conhecidos que entraram. Um beijão para todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora, compartilharam, mandaram mensagem. A gente fica muito feliz. E tem novidade vindo por aí. E parabéns para vocês pela iniciativa. A Conacred, a gente tem que agradecer, né, de vocês estarem possibilitando juntar, nos unirmos, nos juntarmos, podermos conversar, falar.
dentro de um cenário tão desafiador e tão promissor ao mesmo tempo. Eu gostaria que pelo menos todos saíssem hoje daqui com um sentimento de que vale a pena o que a gente está fazendo, né? Maravilha. Apesar dos desafios que a gente está enfrentando, vale a pena.